facadas atrás de facadas. Aconteceu em Piracicaba, um padre estava rezando a missa dentro da igreja e foi surpreendido por um fiel. Agora, o cara disse que recebeu uma ordem. Ele falou que recebeu a ordem de Deus. Para mim, foi a ordem do capeta. O cara entrou e esfaqueou o padre dentro da igreja. Aquele negócio de ouvir voz e tal. Já disse que o cara, né? O cara tá querendo dizer que tem problema de cabeça, tá bom. Aí depois, na semana seguinte, foi o prefeito. O prefeito em Corderópolis. Ele está dentro do gabinete. O gabinete foi invadido e ele foi esfaqueado. E depois, um avô que foi surpreendido pelo próprio neto e foi assassinado com uma facada. Por que tantas facadas? Por que tantos casos envolvendo esse, que é um utensílio doméstico que todo mundo tem em casa? Gente, é isso que me deixa extremamente preocupado, porque todo mundo tem faca em casa. A faca é um utensílio doméstico. A faca, um utensílio doméstico que todo mundo tem em casa. A senhora, nesse momento, está fazendo a janta e está usando a faca para cortar a cebola, para cortar a carne, para cortar o tomate. E uma pessoa pega a faca e agride um padre. Outro pega a faca e agride um prefeito. E agora, um garoto de 13 anos pega a faca e tira a vida do próprio avô. Por que tantas facadas, na sua opinião? Acompanhe comigo a primeira parte da reportagem do caso do avô que foi morto pelo próprio neto, em cima do fato. Nós estamos na residência aqui no Jardim Aeroporto do adolescente de 13 anos que assassinou o seu avô nesse último sábado. Eu vou conversar com a mãe do adolescente que nos atendeu e abriu as portas da sua residência para explicar como foi que aconteceu. A senhora estava trabalhando na noite, então, que aconteceu essa tragédia? Isso, eu estava trabalhando e quando, infelizmente, eu recebi a notícia do que tinha acontecido, me desloquei do serviço, meu patrão me trouxe até aqui, só que já estava lacrado, o meu filho estava na cena do crime, o corpo do meu pai, infelizmente, estava aí dentro, enquanto a perícia não chegou, não teve como eu entrar, não teve como eu ver a situação do meu pai, porque guardas e policiais que estavam aqui não deixaram. E para mim está sendo difícil, sabe? Porque eu perdi duas pessoas, perdi meu pai e o meu filho que está na casa de custódia. Eu não sei o que vai acontecer, vou ficar sabendo depois do almoço, que eu vou descer na delegacia, né? Eu, como mãe, eu vou lutar pelo meu filho, não vou abandonar meu filho. Eu não sei realmente o que aconteceu, o único que sabe é Deus, então eu não vou ficar julgando o meu pai, que foi por causa da surra, não vou julgar o meu filho, porque os dois, há 2 meses, já vinham, sabe, sofrendo mesmo conflito entre eles. Então eu não vou crucificar o meu pai, que não está aqui para se defender, e também não vou crucificar meu filho de 13 anos. Como que foi no dia? A senhora estava trabalhando, a senhora disse que o próprio filho da senhora entrou em contato com você. O que foi que ele disse? Ele disse para mim, no meu aparelho celular, que invadiram a casa e que o meu pai tentou livrar, né, o meu filho da mão de um deles, que ele falou que tinha apanhado até de um, e o outro estava esfaqueando o meu pai. Mas como coração de mãe não se engana, e há 2 meses, infelizmente, os dois não estavam se entendendo. Para mim, a ficha caiu na hora, que não foi bandido que entrou, porque os vizinhos não escutaram. Esse portão é muito barulhento, não tem como alguém invadir uma residência e vizinho nenhum escutar.
A senhora comentou sobre essas desavenças que vinham ocorrendo há uns 2 meses. Então, como que era o dia a dia do seu filho junto com o seu pai, né? Eles brigavam muito, eram agressões verbais ou também físicas? Como que era o dia a dia de vocês aqui na casa, na residência da senhora? Olha, assim, na minha frente, os dois até se entendiam bem, os dois se desentendiam logo após eu sair para trabalhar. Eu não sei se o meu filho, para chamar atenção, por ciúmes do avô, porque era o único neto dentro de casa, né? De repente veio mais um, depois outro. E meu filho não aceitava, ele queria o avô só para ele. Eu não sei qual foi a causa real do que aconteceu. Então eu não posso falar, né? Quem, no caso, poderia falar alguma coisa se estivesse vivo seria meu pai, mas infelizmente ele não está aqui. A senhora comentou que o principal motivo no dia que aconteceu foi uma bola que o seu filho estava brincando, né? E acabou atingindo o seu pai. Foi o que, na verdade, revoltou o seu pai e acabou agredindo o seu filho. Isso, ele estava brincando com o meu sobrinho com uma bola, meu pai estava assistindo TV na sala, a bola bateu no meu pai e meu pai não pensou 2 vezes em pegar o cacetete e bater nele. E eu acho que aquilo, meu filho já estava revoltado, né, por, assim, dividir o avô, que ele não aceitava, ele não aceita divisão. Então, ele acabou apanhando e, através de apanhar, ele, não sei se ele estava cansado de apanhar, se ele estava cansado de tanto sofrer, de ser desmoralizado. Não pelo meu pai, né? Não vou crucificar o meu pai. Mas tem irmãs minhas que só sabem crucificar, só sabem, sabe? Assim, se meter no meio daquilo que não é do interesse delas. Porque mãe que é mãe, cuida do seu filho, não fica cuidando da vida do sobrinho. E talvez, né, por esse fato, meu filho, para se libertar, eu não sei o que deu na cabeça dele matar o avô. Eu não posso falar por ele, então. No caso, né, como que era o perfil do seu filho? Ele era uma criança agitada, agressiva, né? Como que era o dia a dia dele? Ele frequenta a escola, chega a brigar na escola? Como que é o perfil do seu filho? O meu filho é uma pessoa calma, inclusive ele já sofreu bullying na escola, ele não estava estudando há cerca de 3 anos. Eu não vou falar que estava estudando porque vocês vão levantar e vão saber que ele não estava. E eu, como mãe, eu não aceitava que ele ficasse sofrendo bullying na escola. Que ela é a minha maior testemunha, ela foi comigo quando eu fui fazer exame médico, que o médico mesmo falou que mais um pouco ele apanhasse, ele ia ficar sem boca. Ela é parente da senhora? Ela é minha amiga. Uma situação inacreditável, a violência dentro de uma família. Um neto que tira a vida do avô, depois de discussões e mais discussões, culminando agora no extremo da violência, na morte deste senhor que foi assassinado com uma faca que você tem na sua casa, na sua cozinha, como utensílio doméstico. Mais um caso envolvendo facada. As marcas no local. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Mix o jornalista Lucas Claro, do Rápido no Ar, da Rádio Mix, da nossa equipe também do programa do Gildinho. Olá, Lucas. Obrigado pela presença conosco aqui. Tudo bem? Muito obrigado por você que tem acompanhado aí os casos. E eu convidei você para que a gente pudesse analisar como é que o utensílio doméstico, né, a faca, o utensílio doméstico, tem se transformado cada vez mais em uma arma, né? É uma arma branca, mas casos sequenciais, Lucas, padre, prefeito e agora o avô. Casos de facadas na nossa região, inclusive nesse caso do avô, você esteve no local ali quando tudo aconteceu. Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os telespectadores do Em Cima do Fato. De perto eu acompanhei o caso do Feio, do prefeito de Cordeirópolis, em que um funcionário público afastado
acabou entrando pelos fundos com uma faca. Ele foi em cima do prefeito e por muito pouco não tirou a vida do prefeito, uma vez que tinha um arquiteto amigo do prefeito no gabinete. Sorte que ele estava lá e que Sorte separou, que ele, né? na verdade, ele foi também atingido, mas ele ajudou o feio. Neste outro caso, nesse caso do final de semana, Tiago, é um caso, um dos mais fortes que eu já acompanhei. Puxa vida. Porque um garoto de 13 anos de idade, a grande pergunta que fica no ar é qual o motivo que ele teria cometido um crime como esse, esperou o avô dormir e aí pegou uma faca inclusive semelhante a essa que você tem agora desse tipo de em faca mãos. mesmo? Eu tenho até uma tem faca as imagens, convencional. que foram exibidas no programa do Gildinho. Tenho nós até vamos a faca resgatar ali, com... porque, na verdade, nós estamos falando de uma... Tá aí, olha, o Lucas no local onde tudo aconteceu, e é uma faca que fica na gaveta. Quer dizer, nós estamos falando de algo que tem em todas as residências, né? Quer dizer, toda a casa tem na gaveta ali da cozinha uma faca como essa. E o garoto simplesmente foi lá, abriu a gaveta, pegou a faca e foi uma facada só no avô, Foi né? uma facada na região do tórax, né? E infelizmente acabou vitimando o aposentado. Ele tinha se aposentado há um mês, o Tiago. Há um mês aposentado. Há um mês aposentado, ele infelizmente acabou tendo morte no local. Lá no Jardim Esse Aeroporto. final de semana, isso Olha, foi exatamente igual, é uma é a mesma faca faca. bem É o parecida mesmo mesmo. tipo de faca, né? Que é uma faca doméstica, uma faca de cozinha, né? Realmente uma faca de cozinha, né? Agora, o garoto teve uma frieza, hein, Lucas, de pegar a faca e desferir o golpe e ainda teria inventado, né, para a mãe num primeiro momento que a casa tinha sido invadida, né? Exatamente, ele alegou o seguinte, que ele ligou para a mãe após o crime, de imediato a mãe não atendeu porque estava trabalhando, ela retornou a ligação depois, o garoto mostrou muito nervosismo e disse que um homem encapuzado teria invadido a casa, desferido o golpe de faca no avô e teria fugido. A polícia, a Guarda Civil Municipal, na verdade, foi até o local e, conversando com o garoto, ele manteve a mesma história, Tiago. Só que aí os guardas vasculharam a casa e encontraram no lixo da cozinha a faca, justamente aquela faca que você mostrou nas imagens ali com o sangue. E aí sim o garoto acabou confessando que ele apanhava do avô, isso é a versão dele, e por isso ele cometeu o crime, viu Tiago? Bom, alguns relatos nós estamos ouvindo a mãe, né, de que havia algum conflito, havia alguma discussão, parece que o garoto tinha jogado bola na sala no dia anterior e o avô o repreendeu, mas até aí uma atitude normal, né, de uma pessoa mais velha e de repreender uma criança, um pré-adolescente, né? Que nada justifica uma violência a esse extremo e a frieza do garoto de ter desferido o golpe de faca no avô. Agora, o que chama atenção é que no caso do padre e no caso do prefeito, os autores das facadas alegam problemas mentais. Um diz que ouviu voz, o outro diz que não tomou o remédio, tem problema mental. Do garoto, alguma informação de que ele tivesse algum problema, algum transtorno? Deu para apurar alguma coisa no local? Não, nesse aspecto não, Tiago. A única coisa que a mãe colocou na entrevista foi o seguinte, que provavelmente o que ela entende do caso é que esse garoto, por ciúmes, teria cometido esse crime. O garoto, segundo a versão dela, era o xodó, o avô era o xodó dele. O avô era o xodó do garoto de 13 anos de idade. Foi o que ela falou agora ali. Isso. E aí o que acontece? Outros netos chegaram porque o casamento da irmã não deu certo. Então a casa ficou habitada, deixou de ser apenas ele como ícone principal Passou ali da a dividir família, a atenção. passou a dividir a atenção. Esse é o relato da mãe, essa é a versão da mãe. O adolescente acabou sendo recolhido, né? Está custodiado depois do crime, o Tiago, e agora, acredito eu, um trabalho psicológico muito forte com esse delicado garoto. por ser menor, né? Sem Então, dúvida. enfim, para que seja ouvido.